Nunca desista dos seus sonhos. Autor Augusto Cury. Capítulo 4. Um sonhador que desejou mudar os fundamentos da ciência e contribuir com a humanidade. A.C. teve uma infância difícil, mas divertida. Seus pais trabalhavam na lavoura quando adolescentes. Tiveram enormes dificuldades financeiras. Do seu casamento nasceram 6 filhos. Nos primeiros anos, todos dormiam no mesmo quarto, numa pequeníssima casa. Espaço apertado, coração grande, a casa de A.C. Era uma bela confusão. Mas havia alegria na miséria, criatividade na escassez. As crianças faziam uma festa com quase nada. O prazer de viver sempre penetrou nas alamedas dos que exigem pouco para serem felizes. Os que exigem muito possuem um apetite psíquico insaciável. Sua mãe era uma fonte de sensibilidade, afetiva, dócil, amável, mas portadora de fobia social. Nunca saía de casa sozinha. Era incapaz de levantar a voz para alguém. Para conter a guerra que seus filhos realizavam, ela fazia as malas e ameaçava ir embora. Porém, tomava o caminho do quintal. Comovidas, as crianças pediam para ela voltar e se aquietavam naquele dia. Quando A.C. tinha 5 anos, seu canário morreu. Um parente próximo, querendo lhe ensinar o caminho da responsabilidade, disse que o canário tinha morrido de fome porque ele não o alimentava. Essa frase aparentemente ingênua foi registrada de maneira superdimensionada nas camadas íntimas do inconsciente do menino, gerando uma janela com alto volume de tensão. A consequência? Um grande sentimento de culpa, o fenômeno do alto fluxo, responsável por produzir milhares de pensamentos diários para nos distrair, gerar sonhos e prazeres, ancorava-se nessa janela doentia e ali frequentemente. A.C. chorava escondido, pensando na dor da fome do seu canário. Pequenos gestos marcam uma vida. Palavras dóceis também podem ser cortantes. Não há pais que não erram tentando acertar. Quantos professores angustiam seus pequenos alunos com atitudes impensadas, mas quem não fere quem ama? Somos culpados sem ter culpa. A melhor atitude quando erramos é reconhecer o erro e pedir desculpas. Assim, ensinamos os pequenos também a errar e a se superar. Para as crianças, pior do que crescer com conflitos é crescer na ausência completa deles, é crescer sem dificuldades, super protegidas. Dessa forma, não adquirem defesas para sobreviver na sociedade estressante. Nunca a juventude de classe média e alta foi tão poupada e nunca se tornou tão insatisfeita e ansiosa. Por motivos diversos, A.C. cresceu hipersensível. Pequenos problemas causavam impacto grande no território da sua emoção. Mas as dificuldades da vida, os atritos com os irmãos, as brincadeiras nas ruas estimularam sua personalidade. Tornou-se dinâmico, arrojado, impulsivo, criativo. Sonhando com as estrelas. O jovem detestava a rotina dos estudos. Vivia distraído, desconcentrado, desconectado da realidade. As dificuldades iniciais dos seus pais constatavam com a grandeza dos seus sonhos. Seu pai tinha um problema cardíaco e desde cedo estimulou o filho a ser médico. Embarcando nesse sonho, A.C. ambiciou ser não apenas médico, mas também cientista. Desejava descobrir coisas que ninguém pesquisara, desvendar enigmas ocultos aos olhos. Era um sonho muito grande para quem considerava a escola o último lugar em que gostaria de estar. Sonhar sempre foi um fenômeno psíquico democrático. Os miseráveis podem sonhar mais do que os abastados. Os psicóticos podem velejar mais do que os psiquiatras. Para sonhar, basta ser um viajante no mundo das ideias e percorrer as avenidas do seu ser. Quem não faz esta viagem, ainda que percorra os continentes, ficará paralisado na arte de pensar. O mundo dos sonhos sempre pertenceu aos viajantes. Você é um deles? A.C. era famoso por comportamentos que fugiam ao trivial. Era sociável e afetivo, mas marcadamente irresponsável.
Gostava de festas e poucos compromissos. Sabe quantos cadernos ele teve durante os 2 primeiros anos do ensino médio? Nenhum. Muitos dos seus colegas eram estudantes exemplares. Ele era um desastre. Raramente copiava a matéria dada em aula, a não ser quando, num caso extremo, pedia uma folha emprestada. Não levava livros nem cadernos para a escola, levava apenas a si mesmo, e ainda assim estava lá apenas fisicamente. Seus professores eram ilustres, mas ele era um estranho no ninho, não se adaptava ao sistema escolar. Usava roupas bizarras, seus cabelos viviam revoltos, tinha obsessões. Uma delas é que não gostava da própria testa, achava comprida demais. Vivia tentando encobri-la com mechas dos cabelos. Distraído com suas ideias e com suas manias, andando pela rua, certa vez trombou com um poste. Ficou tonto, quase desmaiou. Apesar de suas trapalhadas, era um jovem divertido. Tão divertido que, junto com um amigo, fazia serenatas de madrugada com seu violão. Só que nem ele, nem o amigo sabiam tocá-lo. Resultado, o som era tão ruim que as moças nunca acendiam a luz do quarto para mostrar que os ouviam. Quando dizia que queria ser médico, muitos davam risadas. Nem seus amigos mais íntimos acreditavam nele. Dizer que queria ser um cientista era uma heresia para quem não prestava atenção nas aulas. Não apostavam nele nem por compaixão. A AC dava motivos para isso. Seus pais continuavam sendo seus grandes incentivadores. Pai e mãe podem ser maravilhosos quando enxergam nos filhos o que ninguém consegue ver, quando apostam que eles têm ouro no coração, apesar de só ser possível perceber o cascalho. Chegou um momento em que a C parou de brincar com a vida, resolveu levá-la a sério. Não queria ficar à sombra do pai, queria construir sua própria história. Deixou as festas, as orgias, o convívio com amigos e resolveu ir atrás dos seus sonhos. O velho ditado diz: pau que nasce torto, morre torto. Aos olhos de muitos, ele estava condenado a ser um fracassado. A C, porém, não era um pedaço de pau, mas um ser humano que, como qualquer outro, possuía um grande potencial intelectual represado. Exercitou sua capacidade de pensar e escolheu seus caminhos. Tinha grandes sonhos, o que lhe dava uma belíssima perna para caminhar. Agora precisava de outra perna, a disciplina. Teve que se disciplinar para transformar seus sonhos em realidade. Resolveu estudar seriamente. Pagou um preço caro, deixando muitas coisas para trás. Sacrificou horas de lazer. Estudou mais de 12 horas por dia para entrar na faculdade de medicina. No começo tinha vertigem, sentia-se tonto, mas perseverava. Seus sonhos o animavam, refrigeravam seu cansaço. Os mais íntimos estavam céticos, outros ficavam perplexos com sua disposição. Ou ele prosseguia ou se entregava. Era mais fácil entrar numa faculdade menos exigente. Todavia, desistir era uma palavra que não estava no dicionário de AC. Para alguns, seu projeto era loucura. Para ele, era o ar que o oxigenava. Quando ninguém esperava nada dele, eclodiu na terra estéril, entrou na faculdade de medicina. Ele parecia um jovem alienado, mas no fundo sempre foi um questionador de tudo o que via e ouvia. Na faculdade de medicina não foi diferente. Não engolia as informações, procurava digeri-las. Às vezes tinha indigestão intelectual e arrumava alguns problemas por sua ousadia em pensar. Raramente aceitava uma ideia sem questionar seu conteúdo, ainda que não tivesse muitos elementos para julgá-la. Sua memória não era privilegiada, mas tinha uma refinada capacidade de observação, um desejo ardente de fugir da mesmice e criar coisas originais. Era tão crítico que às vezes discordava dos seus professores de psiquiatria e psicologia. Sua atitude era intrépida. O resultado? Escrevia a matéria em seus cadernos de forma diferente da que era ensinada. Como pode um mero estudante discordar de cultos professores? Não dava para saber se era um teimoso, uma pessoa fora da realidade ou um amante da sabedoria. Talvez fosse uma mistura de tudo isso. Pouco a pouco ele desenhou na sua personalidade 3 características que estão escasseando atualmente: a arte da crítica, coragem para pensar e ousadia para ser diferente.
O medo de pensar diferente tem engessado mentes brilhantes. Muitos profissionais, empresários, executivos, estudantes têm asfixiado suas ideias debaixo do manto da timidez e da insegurança. A inteligência sempre precisou do oxigênio da audácia para respirar. Um acidente emocional. AC superava o estresse das provas e as dificuldades da vida com facilidade. Nada parecia abalá-lo exteriormente. Todavia, não conhecia as armadilhas da emoção até que as férias do segundo para o terceiro ano experimentou o último estágio da dor humana. Teve uma crise depressiva. Depressão era a última coisa que as pessoas achavam que ele poderia ter. Era sociável, estruturado, seguro, destemido e apaixonado pela vida. Mas seus conflitos internos, os pensamentos perturbadores e a influência genética, sua mãe tivera depressão, o levaram ao caos emocional. A carga genética não determina se uma pessoa terá ou não depressão. Apenas em alguns casos ela pode gerar uma sensibilidade emocional exagerada que faz com que pequenos problemas causem um impacto interior grande. Entretanto, a educação e a capacidade de superação do eu podem fazer com que as pessoas hipersensíveis aprendam a se proteger e, assim, evitar o risco da depressão. A C não tinha aprendido a proteger sua emoção, nem sabia que isso era possível. Deprimiu-se, chorou sem lágrimas, mas ninguém percebeu sua crise. Ele a escondeu dos colegas e dos íntimos. Como muitos, tinha medo de não ser compreendido, receio de ser excluído. Preferiu silenciar a dor que gritava no território da emoção. Seu comportamento foi inadequado e gerou riscos desnecessários, pois a depressão é uma doença tratável. Nosso jovem andava cabisbaixo e angustiado. Não entendia o que era uma depressão, suas causas e consequências, pois ainda não tivera aulas de psiquiatria sobre o assunto. Só sabia que sentia uma profunda tristeza e aperto no peito. Sua mente estava inquieta, seus pensamentos acelerados e pessimistas. Não era amigo da noite nem companheiro do dia. Tinha insônia e desmotivação. A alegria despediu-se dele com as gotas de água se dissipam no calor. Os amigos estavam próximos, mas inalcançáveis. Sentia-se ilhado na mais profunda solidão. Nada o animava. O jovem extrovertido e seguro fora derrotado pela pior derrota, aquela que se inicia de dentro para fora. Perdeu a guerra sem nunca enfrentar uma batalha, a guerra pelo prazer de viver. Todavia, quando a esperança estava cambaleante, algo novo surgiu. Voltou para dentro de si mesmo. Começou a questionar qual o sentido da vida e qual sua postura diante do próprio sofrimento. Percebeu que tinha se conformado com seu drama emocional. Não lutava interiormente, era um escravo sem algemas. Percebeu ainda que tinha sufocado seus sonhos, o sonho de ser um cientista e de ajudar a humanidade. Então resolveu deixar de ser vítima da sua miséria psíquica e tentar ser líder do teatro da sua psique. Começou a seguir a trajetória de Beethoven, de Martin Luther King, de Abraham Lincoln e de todos os que não se conformaram com seu cárcere psíquico. Decidiu ir à luta contra o pior inimigo, aquele que não se vê. Empreendeu uma batalha dentro de si mesmo, procurou perscrutar seu caos e entender os fundamentos da sua crise. Criticava sua dor e questionava seus pensamentos negativos. Einstein queria explicar as forças do universo, a relação espaço-tempo. A C queria, em seu desespero, explicar as forças que regiam o caos do campo de energia psíquica. Penetrou nos pilares do seu dramático conflito. Foi audacioso. Nessa trajetória, entendeu que quando as pessoas estão sofrendo e precisam mais de si mesmas, elas não se interiorizam, se abandonam. Você se abandona em momentos difíceis? Percebeu que as sociedades modernas se tornaram um canteiro de pessoas que fogem de si mesmas. Estão sós no meio da multidão, nas escolas, nas empresas, nas famílias. A C aprendeu rápido uma grande lição da inteligência. Abre aspas.
Quando o mundo nos abandona, a solidão é superável, mas quando nós mesmos nos abandonamos, a solidão é quase insuportável. Fecha aspas. Nasce um grande observador. AC, embora imaturo, não se autoabandonou. Começou a ter longos diálogos consigo mesmo. Embora inexperiente, sua intuição criativa e o desejo ardente de superar seu secreto caos o levaram a descobrir uma técnica psicoterapêutica que revolucionaria sua vida e a de seus futuros pacientes: a mesa redonda do eu. A mesa redonda do eu é o resultado do desejo consciente do ser humano de debater com todos os atores que financiam as doenças psíquicas, como a síndrome do pânico, a depressão, a ansiedade, sejam os atores do passado contidos no inconsciente, sejam os do presente, pensamentos, sentimentos, causas externas. É uma técnica que fortalece a capacidade de liderança do eu e estimula a arte de pensar. Nessa técnica, o eu, como agente consciente, decide ser ator principal do teatro da mente, e não mais ator coadjuvante, ou, o que é pior, um espectador passivo. Ele começa a libertar sua criatividade para criticar, confrontar, discordar e repensar as causas que financiam os conflitos e para atuar contra os pensamentos negativos, as ideias mórbidas e as emoções perturbadoras geradas por esses conflitos. Essa técnica é um mergulho interior. AC a usou para deixar de ser passivo. Ele reuniu, sem ter consciência inicial, as bases analíticas e cognitivas da psicoterapia que iria desenvolver. A primeira investiga as causas e a segunda atua no palco da mente. Essas duas bases estavam separadas na psicologia moderna. Nosso jovem debatia consigo as causas conscientes e inconscientes da sua depressão e, ao mesmo tempo, confrontava os pensamentos derrotistas. Passou a criticar sua submissão à depressão. Perguntava-se: por que estou deprimido? Onde tudo começou? Por que sou um servo das ideias que me angustiam? Discordo de ser escravo dos meus pensamentos? Não me conformo em ser passivo? Fazia um debate inteligente e seguro no teatro da sua mente. Gritava no silêncio. O resultado? Nasceu assim um refinado observador do funcionamento da mente, que pouco a pouco se tornou autor da própria história. A depressão não foi suficientemente forte para aprisioná-lo. Saiu mais forte, humilde, compreensivo. Seus sonhos se expandiram e voltaram a florir como um campo de girassóis nas planícies áridas da angústia. Descobrindo que o tempo da escravidão não terminou. O transtorno emocional de AC o levou a enxergar a dor por outro ângulo. Entendeu o grande dilema exposto neste livro e que os sonhadores sempre enfrentaram: a dor nos constrói ou nos destrói. Ele preferiu usá-la para se construir. A depressão foi um instrumento maravilhoso para humanizá-lo e torná-lo pouco a pouco um cientista da psicologia. Encontrou uma fonte de júbilo ao mergulhar dentro de si e descobrir como é fantástico pensar, como é fascinante existir, como é espetacular ter emoções, ainda que dolorosas. Nessa caminhada interior, reconheceu convictamente que somos os maiores carrascos de nós mesmos. Sofremos por coisas tolas, nos angustiamos por eventos do futuro que talvez jamais ocorram. Gravitamos em torno de problemas que nós mesmos criamos. Os conflitos intangíveis deixaram de assombrar a si. Perdeu o medo dos monstros escondidos nos bastidores da sua mente. Enfrentou-os. Foi um grande alívio. Nessa escala de investigação, compreendeu que um dos maiores erros da psiquiatria e da educação clássica é transformar o ser humano num espectador passivo dos seus transtornos psíquicos. Percebeu que treinar o eu para ser líder de si mesmo é fundamental para a saúde psíquica. Entendeu que a quase totalidade das pessoas tem um eu mal formado que não gerencia seus pensamentos nem protege sua emoção adequadamente. Ficou impressionado com o paradoxo do sistema social.
Aprendemos a dirigir carros, organizar a casa, conduzir uma empresa, mas não sabemos dirigir nem intervir em nossas ideias e emoções tensas. Somos tímidos onde deveríamos ser fortes. Somos prisioneiros onde deveríamos ser livres. Perguntava-se com frequência: que ser humano é esse que governa o mundo exterior, mas é frágil para governar o mundo psíquico? Por estudar dedicadamente a construção da inteligência, AC começou também a compreender algo que o incomodou. O tempo da escravidão não terminou. Abraham Lincoln, Luther King e muitos outros lutaram contra a escravidão e a discriminação. Mas onde estão as pessoas livres? Ele começou a desconfiar que vivemos em sociedades democráticas, mas somos frequentemente sujeitos ao cárcere da emoção, do mau humor, das preocupações com a existência, da tirania do estresse, da ditadura da estética, da paranoia do status social e da competição predatória. As pessoas vivem porque estão vivas, mas raramente questionam o que é a vida, porque são tão ansiosas pelo que vale a pena lutar. Ele se perguntava: onde estão as pessoas cuja mente é um palco de tranquilidade? Onde estão as pessoas que contemplam o belo, que abstraem prazer das pequenas coisas, que investem naquilo que o dinheiro não compra? Procurava-as no tecido social, mas não as encontrava. Anos depois, quando a C tornou-se um psiquiatra, passou a aplicar as técnicas e os conhecimentos que desenvolveu naquela época em seus pacientes. Seu primeiro paciente tinha uma grave e crônica síndrome do pânico associada à fobia social. Fazia 12 anos que não saía de casa, não comparecia a festas, não visitava amigos. Era um prisioneiro dentro e fora de si. A C procurou compreender as causas psíquicas e sociais do seu conflito e pediu que ele fizesse a mesa redonda em seu íntimo e desenvolvesse a arte da crítica e da dúvida contra sua masmorra psíquica. O paciente resgatou a liderança do eu, deixou de ser vítima dos seus conflitos e passou a ser agente modificador da sua história. Em poucos meses, reeditou o filme do inconsciente, resolveu o pânico e a fobia social, reencontrou o tesouro da psique, a liberdade interior. Experiências como essas levaram a ser a entender que todo ser humano tem um potencial intelectual represado debaixo dos destroços das suas dificuldades, perdas, doenças psíquicas e ativismo profissional. Felizes os que o libertam. Pensando o pensamento, dando risada das próprias tolices. Após sair da crise depressiva, a C não cessou sua jornada interior. Continuou a pesquisar e procurar descobrir como se transformam as emoções e a analisar como se constrói o mundo das ideias. Era um grande atrevimento. Raramente os pensadores da psicologia entraram nessa seara do conhecimento. Freud, Jung, Skinner usaram o pensamento pronto para produzir a teoria sobre a personalidade. O jovem estudante de medicina desejava ir mais longe. Queria investigar o próprio processo de construção dos pensamentos. O resultado nunca ficou tão confuso. Todavia, paulatinamente, compreendeu que cada pensamento, mesmo os que consideramos banais, era uma construção mais complexa do que a construção de um supercomputador. Ficava fascinado e perturbado quando analisava a forma como penetramos na memória com a rapidez de um relâmpago em milésimos de segundos e em meio a bilhões de opções, resgatamos com extremo acerto os elementos que constroem as cadeias de pensamentos. Ele ficou convicto de que o Homo sapiens, seja ele um intelectual ou um mendigo, um rei ou um súdito, possui a mesma complexidade de funcionamento da mente. Esta compreensão mudou a vida de AC, o fez admirar cada ser humano. A ciência o fez amar a espécie humana. Admirava-se, que loucura é pensar, somos uma usina de pensamentos extremamente sofisticada, mas estamos tão atarefados em procurar sobreviver que não percebemos este espetáculo. Pensar o pensamento se tornou para ele o que a pintura representava para Da Vinci, a poesia para Goethe, a matemática para Galileu. Embora ficasse mais confuso do que o seguro nos primeiros anos,
Sua escalada científica levou a entender que cada ser humano é um mundo a ser explorado. Não existem diferenças no funcionamento da mente humana. Não existem brancos, negros, amarelos no universo da inteligência. Qual a diferença entre judeus e árabes, americanos e franceses? Quais as diferenças entre psiquiatras e pacientes? Temos diferenças culturais na habilidade criativa, na capacidade de organizar ideias, mas os fenômenos que constroem todas essas diferenças são exatamente os mesmos. Amamos nos dividir, separar, discriminar, mas temos o mesmo anfiteatro dos pensamentos. Esta compreensão mudou completamente a vida do jovem cientista. Nunca mais seria o mesmo. Entendeu que os mesmos engenheiros que constroem pensamentos na mente de um cientista também estão presentes numa criança com síndrome de Down. A diferença está apenas na reserva do córtex cerebral, no armazém dos dados utilizados. A C começou a investigar esses fenômenos universais e produzir assim ciência básica para a psicologia, psiquiatria, sociologia, ciências da educação. Ciência básica são os alicerces da própria ciência. Sem ela, o conhecimento não se expande com maturidade. A ciência básica na química são os átomos e as partículas atômicas. Na biologia, as células e as estruturas intracelulares. Na psicologia e nas demais ciências humanas, ciência básica são os fenômenos que leem a memória, constroem os pensamentos, transformam a emoção e estruturam o eu. A C pesquisava nessa área, uma área que representava a última fronteira da ciência, pois desvenda quem somos e o que somos. Em seu sonho, ele não desejava que sua teoria competisse com outras teorias, mas que pudesse produzir tijolos para unir, criticar e abrir avenidas de pesquisas para elas. Este era seu intrépido projeto. Para ele, as ciências humanas estavam fechadas em tribos, teorias e disputas irracionais. Ele questionava o papel da ciência que trouxe tantos avanços tecnológicos, mas não avanços no território da emoção. Queria expandir a ciência e humanizá-la. A ciência deveria servir à humanidade, e não a humanidade servir à ciência. Fascinado com suas ideias, mas distraído. Muitos estudam fígado, coração, descobrindo que o tempo da escravidão não terminou. O transtorno emocional de Aceu levou a enxergar a dor por outro ângulo. Entendeu o grande dilema exposto neste livro que os sonhadores sempre enfrentaram. A dor nos constrói ou nos destrói. Ele preferiu usá-la para se construir. A depressão foi um instrumento maravilhoso para humanizá-lo e torná-lo pouco a pouco um cientista da psicologia. Encontrou uma fonte de júbilo ao mergulhar dentro de si e descobrir como é fantástico pensar, como é fascinante existir, como é espetacular ter emoções, ainda que dolorosas. Nessa caminhada interior, reconheceu convictamente que somos os maiores carrascos de nós mesmos. Sofremos por coisas tolas, nos angustiamos por eventos do futuro que talvez jamais ocorram. Gravitamos em torno de problemas que nós mesmos criamos. Os conflitos intangíveis deixaram de assombrar a Si. Perdeu o medo dos monstros escondidos nos bastidores da sua mente. Enfrentou-os. Foi um grande alívio. Nessa escala de investigação, compreendeu que um dos maiores erros da psiquiatria e da educação clássica é transformar o ser humano num espectador passivo dos seus transtornos psíquicos. Percebeu que treinar o eu para ser líder de si mesmo é fundamental para a saúde psíquica. Entendeu que a quase totalidade das pessoas tem um eu mal formado que não gerencia seus pensamentos nem protege sua emoção adequadamente. Ficou impressionado com o paradoxo do sistema social. Aprendemos a dirigir carros, organizar a casa, conduzir uma empresa, mas não sabemos dirigir nem intervir em nossas ideias e emoções tensas. Somos tímidos onde deveríamos ser fortes. Somos prisioneiros onde deveríamos ser livres. Perguntava-se com frequência: que ser humano é esse que governa o mundo exterior,
mas é frágil para governar o mundo psíquico? Por estudar dedicadamente a construção da inteligência, A.C. começou também a compreender algo que o incomodou. O tempo da escravidão não terminou. Abraham Lincoln, Luther King e muitos outros lutaram contra a escravidão e a discriminação. Mas onde estão as pessoas livres? Ele começou a desconfiar que vivemos em sociedades democráticas, mas somos frequentemente sujeitos ao cárcere da emoção, do mau humor, das preocupações com a existência, da tirania do estresse, da ditadura da estética, da paranoia do status social e da competição predatória. As pessoas vivem porque estão vivas, mas raramente questionam o que é a vida, porque são tão ansiosas pelo que vale a pena lutar. Ele se perguntava: onde estão as pessoas cuja mente é um palco de tranquilidade? Onde estão as pessoas que contemplam o belo, que abstraem prazer das pequenas coisas, que investem naquilo que o dinheiro não compra? Procurava-as no tecido social, mas não as encontrava. Anos depois, quando A.C. tornou-se um psiquiatra, passou a aplicar as técnicas e os conhecimentos que desenvolveu naquela época em seus pacientes. Seu primeiro paciente tinha uma grave e crônica síndrome do pânico associada à fobia social. Fazia 12 anos que não saía de casa, não comparecia a festas, não visitava amigos. Era um prisioneiro dentro e fora de si. A.C. procurou compreender as causas psíquicas e sociais do seu conflito e pediu que ele fizesse a mesa redonda em seu íntimo e desenvolvesse a arte da crítica e da dúvida contra sua masmorra psíquica. O paciente resgatou a liderança do eu, deixou de ser vítima dos seus conflitos e passou a ser agente modificador da sua história. Em poucos meses, reeditou o filme do inconsciente, resolveu o pânico e a fobia social, encontrou o tesouro da psique, a liberdade interior. Experiências como essas levaram a entender que todo ser humano tem um potencial intelectual represado debaixo dos destroços das suas dificuldades, perdas, doenças psíquicas e ativismo profissional. Felizes os que o libertam. Pensando o pensamento, dando risada das próprias tolices. Após sair da crise depressiva, A.C. não cessou sua jornada interior. Continuou a pesquisar e procurar descobrir como se transformam as emoções e a analisar como se constrói o mundo das ideias. Era um grande atrevimento. Raramente os pensadores da psicologia entraram nessa seara do conhecimento. Freud, Jung, Skinner usaram o pensamento pronto para produzir a teoria sobre a personalidade. O jovem estudante de medicina desejava ir mais longe. Queria investigar o próprio processo de construção dos pensamentos. O resultado nunca ficou tão confuso. Todavia, paulatinamente, compreendeu que cada pensamento, mesmo os que consideramos banais, era uma construção mais complexa do que a construção de um supercomputador. Ficava fascinado e perturbado quando analisava a forma como penetramos na memória com a rapidez de um relâmpago em milésimos de segundos e em meio a bilhões de opções resgatamos com extremo acerto os elementos que constroem as cadeias de pensamentos. Ele ficou convicto de que o Homo sapiens, seja ele um intelectual ou um mendigo, um rei ou um súdito, possui a mesma complexidade de funcionamento da mente. Esta compreensão mudou a vida de A.C., o fez admirar cada ser humano. A ciência o fez amar a espécie humana. Admirava-se, que loucura é pensar. Somos uma usina de pensamentos extremamente sofisticada, mas estamos tão atarefados em procurar sobreviver que não percebemos este espetáculo. Pensar o pensamento se tornou para ele o que a pintura representava para Da Vinci, a poesia para Goethe, a matemática para Galileu. Embora ficasse mais confuso do que o seguro nos primeiros anos, sua escalada científica levou a entender que cada ser humano é um mundo a ser explorado. Não existem diferenças no funcionamento da mente humana. Não existem brancos, negros, amarelos no universo da inteligência. Qual a diferença entre judeus e árabes, americanos e franceses? Quais as diferenças
Entre psiquiatras e pacientes, temos diferenças culturais na habilidade criativa, na capacidade de organizar ideias, mas os fenômenos que constroem todas essas diferenças são exatamente os mesmos. Amamos nos dividir, separar, discriminar, mas temos o mesmo anfiteatro dos pensamentos. Esta compreensão mudou completamente a vida do jovem cientista. Nunca mais seria o mesmo. Entendeu que os mesmos engenheiros que constroem pensamentos na mente de um cientista também estão presentes numa criança com síndrome de Down. A diferença está apenas na reserva do córtex cerebral, no armazém dos dados utilizados. A C começou a investigar esses fenômenos universais e produzir assim ciência básica para a psicologia, psiquiatria, sociologia, ciências da educação. Ciência básica são os alicerces da própria ciência. Sem ela, o conhecimento não se expande com maturidade. A ciência básica na química são os átomos e as partículas atômicas. Na biologia, as células e as estruturas intracelulares. Na psicologia e nas demais ciências humanas, ciência básica são os fenômenos que leem a memória, constroem os pensamentos, transformam a emoção e estruturam o eu. A C pesquisava nessa área, uma área que representava a última fronteira da ciência, pois desvenda quem somos e o que somos. Em seu sonho, ele não desejava que sua teoria competisse com outras teorias, mas que pudesse produzir tijolos para unir, criticar e abrir avenidas de pesquisas para elas. Este era seu intrépido projeto. Para ele, as ciências humanas estavam fechadas em tribos, teorias e disputas irracionais. Ele questionava o papel da ciência que trouxe tantos avanços tecnológicos, mas não avanços no território da emoção. Queria expandir a ciência e humanizá-la. A ciência deveria servir à humanidade, e não a humanidade servir à ciência. Fascinado com suas ideias, mas distraído. Muitos estudavam fígado, coração, pulmões na sua faculdade, mas ele estava interessado em investigar a psique, o pequeno e infinito mundo que nos tece como espécie inteligente. Quando seus professores terminavam de dar uma aula prática junto ao leito dos pacientes com câncer, cirrose, enfisema pulmonar, seus colegas saíam, mas ele ficava. Queria conhecer a história, os medos, os recuos, os pensamentos e os sonhos dos seus pacientes. Amava entrar no mundo deles. Entendeu que cada ser humano, até as pessoas mais complicadas, tinha uma história fascinante. Era capaz de observar horas e horas uma criança ou conversar prolongamente com os idosos. Você conhece os sonhos e os medos das pessoas mais próximas? Muitos pais, filhos, professores, colegas de trabalho nunca conversaram sobre esses assuntos uns com os outros. Pouco a pouco, a C libertou sua criatividade e sua consciência crítica. Apesar de ter bons professores de psiquiatria, expandiu suas críticas a muitas ideias que eles ensinavam. Não concordava quando enfatizavam a alteração das substâncias químicas cerebrais, como a serotonina, na formação das doenças psíquicas, Kaplan, 1997. Para ele, a mente humana era mais complexa do que as neurociências viam. A mente era mais do que um computador cerebral. Compreendia que na base da depressão e da ansiedade existiam diversos fenômenos psíquicos que atuavam sutilmente, e não apenas as substâncias químicas. Como estudava a construção dos pensamentos, percebia que o eu facilmente poderia se tornar ator coadjuvante no teatro da mente, incapaz de administrar os pensamentos perturbadores, as ideias fixas, os conflitos existenciais. Um eu frágil e submisso abria as portas para doenças psíquicas. Registrava todas as suas descobertas. Os tempos tinham mudado. Na adolescência detestava escrever. Agora escrevia com prazer. Em qualquer lugar onde se encontrava, fazia anotações. No interior de um ônibus, nas ruas, nos corredores da faculdade, seus bolsos viviam cheios de papéis. Libertar o mundo das ideias tornou-se uma aventura.
No final da faculdade, tinha diversos cadernos anotados. Por pensar tanto, era desconcentrado e distraído. Certo dia em que chovia muito, ao descer do ônibus, abriu seu guarda-chuva. Chegando no hospital da faculdade, percorreu os compridos corredores, cumprimentou as pessoas que olhavam para ele sorrindo. Ficou alegre por estar sendo observado. Depois de caminhar mais de 100 metros, entrou no elevador e, de repente, percebeu que estava com o guarda-chuva aberto. Olhou para as pessoas meio sem graça, mas não ficou constrangido. Aprendeu a dar risadas das suas tolices. Se não desse risadas, não sobreviveria, pois essas reações bizarras eram comuns. Ao rir de si mesmo, sua vida ganhou mais suavidade. Enfrentando com alegria o deserto no casamento. Começou a namorar uma estudante de medicina. Quando o relacionamento criou raízes, ele assustou-a, falando-lhe de seu projeto como cientista. Comentou que tinha um sonho que o controlava e que investiria sua vida nesse sonho. Casar-se com ele era correr risco. Apaixonada, ela aceitou o risco. Eles se casaram ainda estudantes. Ele no início do 6º ano, ela no 4º. Passaram enormes crises financeiras. No primeiro ano do casamento, tinha um carro simples, mas faltava dinheiro para colocar combustível. Seu carro parou 15 vezes no meio da rua por falta de gasolina. Ninguém entendia por que um médico empurrava tanto seu carro na rua. Os vizinhos pensavam que se tratava de um médico, mas na verdade era um duro estudante de medicina, um sonhador sem dinheiro. Foram poéticos vexames. Na sua casa não entrava frango, peixe ou outros tipos de carne, não porque o casal fosse vegetariano, mas porque as dificuldades financeiras eram tantas que não tinham condição de comprá-los. Sua esposa ia com o equivalente a $10 ao supermercado e ainda tinha que trazer troco, mas eram felizes na escassez, aprenderam a extrair prazer das coisas simples. No último ano de medicina, escreveu 4 horas por dia. Nessa época, descobriu o fenômeno da psicoadaptação, a incapacidade da emoção humana de reagir à exposição repetida ao mesmo estímulo. Esse fenômeno levou a entender a perda da sensibilidade e capacidade de reação. Compreendeu porque os soldados nazistas, pertencentes à nação que mais ganhara prêmios Nobel até a década de 30 do século XX, não reagiram quando viram as crianças judias morrendo nos campos de concentração. Entendeu que o Homo sapiens pode se psicoadaptar inconscientemente a todas as mazelas sociais, como as guerras, o terrorismo, a violência, a discriminação, e ter um conformismo doentio. O anormal pode se tornar normal. O eu pode ficar impotente, frágil, destrutivo e autodestrutivo. Entendeu que a frequente exposição à dor do outro pode gerar insensibilidade se não for trabalhada adequadamente. Em menor escala, médicos, advogados, policiais, soldados e qualquer pessoa que trabalha continuamente com sofrimentos e falhas humanas pode anestesiar seus sentimentos frente às angústias alheias. Eles falam da dor das pessoas sem nada sentir. Tornaram-se técnicos frios. Tal frieza não é uma proteção, mas uma alienação inconsciente.